procuro sempre iniciar as falas tentando demonstrar, ou pelo menos mostrar, um dado que é bastante, ao meu ver, relevante, que ele demonstra não só a situação que nós encontramos hoje, né, mas muito do porquê e como nós chegamos até aqui. Eu acho que nós temos uma informação, no ano de 1950, o país tinha aproximadamente 52 milhões de habitantes e 37% dessa população, 36,5% dessa população, vivia em áreas urbanas. No ano de 2018, o Brasil atingiu praticamente 210 milhões, com uma concentração de 85% da população em área urbana. Obviamente, e infelizmente, essa concentração não foi acompanhada de um planejamento urbano adequado, né? Então, nós temos hoje uma situação de ocupação do solo nas cidades desordenada, que ela gerou uma série de dificuldades para o país, não só da falta de unidades habitacionais para boa parte da população, mas também situações em que as pessoas, ainda que tenham uma residência, elas não têm ou regularidade fundiária ou não são adequadas para a moradia. Então, avançando um pouquinho, o déficit habitacional, pontuado em 2019 pela Fundação Getúlio Vargas, ela aponta um déficit quantitativo na ordem de 5,9 milhões de unidades, em torno de 6 milhões de unidades, sendo que 5 milhões só nas cidades. Então, isso reforça ainda mais, porque os programas com bastante êxito que foram implementados até agora, em sua maioria foram voltados para regiões urbanas. E ainda assim, hoje o déficit é majoritariamente concentrado na área urbana. O déficit habitacional, ele se distingue de duas formas. De duas formas de analisá-lo. Uma é o déficit quantitativo, conforme eu disse há pouco, que ele indica a necessidade de unidades, de novas unidades, para atender a necessidades atuais e também projetando para o futuro a formação de novas famílias, a necessidade de produção de unidades para o futuro. A projeção que nós temos do ano de 2019 até o ano de 2040, de 2030, o Brasil precisaria produzir aproximadamente 1.230.000 unidades por ano. Obviamente, nós não estamos nos restringindo aos programas habitacionais de interesse social, e sim a toda a produção, inclusive a produção individual. Portanto, nós vemos aqui, ainda que tenhamos produzido aproximadamente 6 milhões de unidades de 2009 até 2020, ou pelo menos contratado esse volume de unidades, nós temos ainda uma demanda existente presente e um projeto e uma projeção para o futuro bastante significativa, ou seja, certamente nós teremos uma necessidade não só da segurança jurídica, como brilhantemente os expositores anteriores nos explicaram, mas também a necessidade da consistência de funding para dar cabo e dar sustentação a toda essa demanda. Muito recentemente, nós publicamos a medida provisória 996, que traz o programa Casa Verde e Amarela. Eu gostaria só de fazer uma pequena observação, Adán, que o programa Casa Verde e Amarela ele tem como intenção ser como um programa guarda-chuva. Todos os méritos que sejam dados ao programa Minha Casa Minha Vida, com muito sucesso, com uma produção bastante significativa, estudado e elogiado ao redor do mundo, mas ele também apresentou problemas, e esses problemas são, alguns deles, bastante graves, que nós estamos procurando enfrentar. Um dos problemas que nós citamos no programa anterior diz respeito ao fato de ter atendido, basicamente, a vertente do déficit quantitativo, ou seja, a produção de unidades habitacionais. Neste foco, no programa Casa Verde e Amarela, ela tem como objetivo ampliar o acesso ao crédito para pessoas de mais baixa renda. Então, nós precisamos ampliar a quantidade de unidades, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos que pessoas com renda menor acessem ao programa. Nós realizamos uma ampla negociação com os representantes do Fundo de Garantia de Serviço, que é o principal fundo
Federação, da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que são os principais agentes financeiros, e através de uma reengenharia, posicionando cada uma das partes, nós conseguimos fazer uma redução da taxa de juros, trazendo para a menor taxa de juros da história, e com isso, imediatamente colocamos ou disponibilizamos este mercado a aproximadamente 1 milhão de famílias que até então não teriam condição de acessar o programa. Na outra frente do Casa Verde e Amarelo, nós estamos avançando e lançando o primeiro grande programa nacional de apoio aos municípios no que tange ao déficit habitacional qualitativo, ou seja, unidades que não existem, onde não existe a regularização fundiária, não há propriedade, ou unidades que não estão qualificadas para a moradia de acordo com critérios internacionais. Então, nós temos a irregularidade fundiária e a inadequação edilícia. Nós estamos lançando o primeiro grande programa de apoio. E por que de apoio? Porque a regularização fundiária e a melhoria se dá basicamente nos municípios. Nos municípios que são feitas as definições das áreas, quais delas que podem ser regularizadas. Nos municípios são aprovados projetos, nos municípios que são feitos os registros nos respectivos cartórios de imóveis. Ao mesmo tempo, nós verificamos é óbvio isso, uma defasagem muito grande ou uma diferença muito grande na capacitação dos entes públicos locais. E nós percebíamos, inclusive por experiência própria, à época do lançamento do programa de Casa da Vida, o quanto que cidades melhor preparadas conseguiram se aproveitar da política pública de uma forma mais rápida e mais ampla. E, obviamente, cidades com capacitação local menos avançada, eles demoraram a se aproveitar do programa e levar os benefícios que o programa poderia levar aos seus cidadãos. Então, com esse intuito, nós estamos prevendo alguns programas de qualificação ao ente local. O primeiro deles a ser lançado no mês de dezembro, provavelmente, um grande programa de capacitação voltado para a regularização fundiária. Esse programa está sendo produzido em parceria com a Universidade Federal do Semiárido, e a primeira turma terá em torno de 1.200 vagas, focadas basicamente e, sobretudo, para os servidores públicos locais. E nós estamos também, ao mesmo tempo, promovendo e revisitando o Plano Nacional de Habitação, o PLANAB, que teve a sua primeira versão no ano de 2009, com projeção de revisão a cada 5 anos. Até hoje não havia feito nenhuma revisão. Nós iniciamos o programa, que vai contar com a colaboração de toda a sociedade, com projeção para o ano de 2022. E, ao mesmo tempo, estimular a modernização do setor da construção civil, buscando inovação tecnológica, buscando, sobretudo, eficiência energética e sustentabilidade. Este é basicamente traz as informações que eu já passei. Quando nós estamos falando, então, na área de financiamento habitacional, nós propusemos, conforme eu já disse, a redução da taxa de juros para o menor patamar da história. Só que nós fizemos de duas formas. O recurso do FGTS ele é distribuído inicialmente para as unidades da federação de acordo com o déficit habitacional de famílias até 3 salários mínimos. E o que vinha acontecendo historicamente? As regiões Nordeste e, sobretudo a região Norte, historicamente não dão conta ou não consumiram os orçamentos que a ela estavam destinados inicialmente. Isso faz com que, tudo mais constante, o déficit relativo daquelas regiões estão sempre piorando em relação ao déficit das outras regiões. Como a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste já consome mais do que o orçamento originalmente previsto, nós entendemos que não haveria necessidade de uma redução da taxa de juros tão significativa nem tão ampla. Por isso, houve uma redução na região Norte e Nordeste de 0,5 ponto percentual
e ela atinge famílias de até R$ 2.600, enquanto nas regiões sul, sudeste e centro-oeste a redução da taxa de juros foi de 0,25, atendendo famílias de até R$ 2.000. Uma outra inovação que nós estamos trazendo, ela não é apenas de nomenclatura. O programa Minha Casa Minha Vida, os programas eles eram conhecidos por faixa. Faixa 1, que era o mais conhecido, que era o PAR, com casas basicamente subsidiadas. Faixa 1,5, 2 e 3, onde você tem uma diferenciação de subsídio de acordo com a renda familiar. Mas havia uma certa dificuldade da família entender quais seriam as políticas públicas com as quais elas poderiam ser atendidas. E nós estamos procurando agora, com a criação de grupos, deixar claro ao cidadão quais são as políticas públicas que ele poderia acessar de acordo com a sua renda. Então, como exemplo, a família que ganha até 2 salários mínimos, que era até R$ 2.000, basicamente ela era atendida pela faixa 1 ou pela faixa 1,5. No entanto, dependendo da condição da família, uma família que ganhava 1.800, ela podia se enquadrar na faixa 1, 1,5, 2 ou 3. Então, nós queremos deixar claro que famílias que ganham até 2.000, ela pode ter produção subsidiada, que é o antigo faixa 1, a regularização fundiária, a melhoria habitacional com regularização fundiária e a produção financiada. Outros programas, outras formas de atendimento a necessidades habitacionais estão em elaboração. E conforme elas foram sendo definidas, conforme definir quais são as famílias que elas pretendem atender, elas vão sendo classificadas dentro dos grupos. Então, aqui a ideia é que a família consiga perceber quais são as políticas que poderia atender. Aqui eu avanço um pouquinho em relação ao orçamento do financiamento para a mudança de interesse social para o próximo quadriênio. O ano de 2001 é definido, 2022, 2023 e 2024 são projeções. Nós percebemos que nós estamos mantendo o volume de recursos disponíveis para a habitação, com uma redução gradual do volume de subsídios a ser ofertados. Ainda assim, nós acreditamos que a partir de 2024 essa nova metodologia de pagamento dos spreads bancários propiciará um crescimento na ordem de 25% do volume de unidades que é disponibilizado à sociedade. Historicamente, nós temos aproximadamente 400 mil unidades produzidas ao ano. Nós entendemos, pelo menos é a nossa projeção, a partir de 2024, nós teríamos acima de 500 mil unidades sendo ofertadas anualmente. Aqui eu queria fazer só uma observação, porque eu sei que há no mercado, pelo menos no mercado produtor, toda uma preocupação em relação à disponibilidade de pães. E nós precisamos sempre ser, os momentos de mais escassez, eles nos levam a ser mais criteriosos e mais criativos. Então, que nós, junto com os agentes financeiros, fizemos uma movimentação no mês de abril, onde nós alteramos ou sugerimos aos agentes financeiros, dado o momento histórico de taxa de juros básica no patamar mínimo histórico, que as instituições financeiras pudessem utilizar os seus recursos da carteira própria para financiar aquilo que o mercado chama de PJ, utilização para que as empresas possam contratar de uma forma um pouco mais rápida, sendo bem objetivo. E isso vem trazendo um resultado bastante interessante. Veja que no mês de abril, até abril, nós estávamos praticamente repetindo o que produzimos no ano de 2019, ou seja, consumíamos bastante orçamento que não se transformava obrigatoriamente em financiamento para as pessoas físicas. A partir dessa movimentação, a gente começa a ver um descolamento e agora, no mês de setembro, no mês de outubro, a gente consegue perceber que, ainda que tenhamos mantido o volume de contratação semelhante ao do ano passado, como um todo, nós estamos utilizando muito menos recursos do Fundo de Garantia e, dessa forma, nós temos mais recursos para financiamento da pessoa. Durante toda o nome do nosso painel, a surpreendente momento do crédito imobiliário no Brasil, realmente ele é surpreendente, dado todo o contexto que nós estamos vivendo, mas perceba que, ainda assim,
nesse ano de 2020, até o mês de setembro, nós superamos o volume de contratação e produção do ano passado. Né? Quase 30 mil unidades a mais, é um número bastante significativo. Indo para o final, ressalto a importância das políticas de habitação de interesse social, cuja a política, ou pelo menos os produtos, representaram 83% dos lançamentos realizados nos últimos 12 meses e representaram 75% das vendas. Né? A velocidade de venda para baixa renda está em 13 meses, enquanto a alta e média renda na faixa de 20 meses. Aqui só um pequeno detalhe, uma situação que eu penso seja interessante. A cadeia da construção civil representa aproximadamente 7,5% do PIB brasileiro. E eu destaco aqui a questão da formação. Né? Normalmente, quando a gente fala de construção civil, no imaginário popular, a gente pensa na obra, a gente pensa no peão, né? Comumente chamado, o trabalhador da obra. Mas perceba que a formação da construção civil, ela tem características bastante interessantes, porque quase 31% ou 31% da força de trabalho tem o fundamental completo e o superior incompleto aproximadamente 41%. Então, dadas as novas tecnologias, a exigência, a qualificação, este é um mercado que puxa os seus trabalhadores, que incentiva os seus trabalhadores a continuar melhorando a sua capacitação e, com isso, melhorando a sua produtividade. E, por fim, eu queria chamar a atenção de uma outra necessidade que o país tem e que nós estamos trabalhando para tentar viabilizar uma forma do mercado financeiro como um todo apoiar. Nós estamos falando do mercado de reformas e melhorias. Hoje, de toda a produção da cadeia da construção civil, 32% ele é revertido para o varejo. O mercado de reformas, pequenas reformas, não estou dizendo construção individual, pequenas reformas, movimenta aproximadamente 13 bilhões de reais no país. Isso quando nós temos uma baixa oferta de crédito e o crédito que é ofertado hoje ele é praticado em taxas não compatíveis com a renda dessas famílias. Então, nós estamos trabalhando numa condição de gerar funding a custos adequados, com uma garantia a ser ofertada aos agentes financeiros que possibilite e apetite para que mais seja feito nesse mercado, mais famílias possam ser atendidas e que o mercado financeiro também participe de uma forma mais efetiva, assim como vem crescendo a sua participação no crédito imobiliário. Era isso que eu preparei. Peço desculpas se eventualmente me alonguei, mas fico à disposição. Nós temos uma situação diferente em relação ao FGTS, porque o funding do FGTS ele exige uma remuneração mínima, que é de 3% ao ano, mais a variação da TR. E ainda que nós estejamos falando de uma taxa média de 4,5% ou 4,25%, nós teremos situações em que a taxa de juros vai ser em torno de 3,3% para o fundo de garantia. Porque esse é o que o fundo de garantia recebe, adicionado ao spread, é que nós vamos chegar na taxa. Então, neste momento, pelo menos, considerando a legislação atual, nós teríamos muito pouco espaço para novas reduções. Nós alteramos a forma com que os agentes financeiros recebem a sua remuneração, isso de forma escalonada, para que cada vez menos nós usemos os recursos do Fundo de Garantia para remunerar o agente financeiro e assim sobre mais recursos para que a gente continue atendendo mais famílias. No primeiro momento, não haverá alteração de curvas de subsídio, as famílias continuarão recebendo as mesmas que existem hoje,
e nós estamos estudando algumas situações bastante específicas para o norte do país. Excelente. Nós estamos mantendo contato com várias secretarias estaduais de educação. Essa semana ainda, ontem, recebemos da Secretaria do Paraná um projeto bastante interessante e nós estamos elaborando formas de participação local. Essa questão é bastante importante, porque durante muito tempo ficou vinculado apenas ao recurso do FGTS e da OGIU. E nesse momento de restrição, a participação dos estados e municípios será extremamente importante para a gente atender as famílias de mais baixa renda.